Sol, não sei que existe criança nenhuma, né? Então vamos lá. O que é isso? Do que se trata? Como isso pode contribuir comigo? Como esse tema pode contribuir na minha vida? De muitas formas, de muitas formas. A nossa criança é a criança emocional, é uma metáfora, né? Um espaço vulnerável que faz parte do nosso ser e que também se reflete nos nossos estados mentais e emocionais da nossa criança interior. Então nós temos uma criança interior que é o que a gente foi quando a gente era criança e tudo que a gente vivenciou e trouxemos como carga emocional, como bagagem emocional que nos ajuda na vida. Essa parte nossa que é criativa, que é divina, que é maravilhosa da criança, essa parte que traz esse nível de bem-estar para nós, alegria, tudo isso. Mas também pode trazer muitas coisas que não são tão boas assim, porque depende se fomos acolhidos nas nossas emoções, na nossa história, se essas emoções foram acolhidas, se eu fui, vamos dizer assim, se eu fui vista, se eu fui reconhecida, como que esses adultos lidaram com as minhas questões na infância. Então, nós nascemos como uma tela em branco, no mental e no emocional. E aí? Mas a gente vai sendo programado, né? Ao longo da vida, a gente vai sendo programado. Nessa tela mental, vamos dizer, nessa tela em branco, mental e emocional, que a gente é quando criança, aceita tudo. Aceita tudo. Então, a gente vai sendo programado pelas pessoas que convivem com a gente. Muito pelos nossos pais, né? E muitos acontecimentos que nós vivemos na nossa infância, na concepção, na gestação, no nosso nascimento, nas primeiras horas de vida, que nós temos ao longo da nossa infância, que nós somos muito esponjinhas e a gente vai aprendendo, né, tudo que está ali. E dependendo do que a gente vive, isso pode nos aprisionar, em dores, traumas, invalidação. E como que isso se dá, Sol? Tudo que nós vivemos lá, fica lá, guardado no nosso subconsciente. Um registro fica lá nesse subconsciente, registrado. E criam os nossos modelos de mundo. Os nossos modelos de mundo financeiro, profissional, os nossos modelos de mundo relacional. Então, a nossa percepção... gente, isso que eu vou falar agora, guardem, anotem se vocês tiverem uma caneta, né? A forma como você interpreta o que aconteceu cria a sua realidade. A forma como você interpreta o que aconteceu cria a sua realidade. E a gente vai contando aquela história. Como assim, Sol? Bom, eu vivi muitas coisas, eu passei por muitas coisas, com papai, com mamãe, na escola, na sociedade, e eu percebi as coisas daquela maneira. Eu fui percebendo a vida de um determinado tempo. Isso não é uma verdade absoluta, mas é uma verdade absoluta para mim, que fui lá e percebi dessa maneira. Então eu sempre digo que é como se a gente tivesse um óculos e essas lentes desse óculos pudessem ver a minha realidade só dessa maneira. Por isso que eu não vou criar uma outra coisa, eu vou criar mais daquilo que eu percebo e que eu acredito ser real. Essas são as nossas crenças, né? É tudo que a gente acredita que é acima de tudo, é um valor, é uma coisa muito forte. E aí, tá tudo lá no nosso subconsciente. Então, quando alguém cuidou das nossas necessidades, ela cuidou da melhor maneira possível, a pessoa que cuidou. Mas se a gente foi, como eu disse, vista, validada, amada, elogiada, você tem um emocional muito mais saudável.
essa sua criança é aquela criança feliz, é aquela criança saudável, é aquela criança que se expressa, e aí você é um adulto também, que pode se expressar, que pode falar, que pode se colocar no mundo de uma maneira mais solta, mais livre, porque você foi visto de uma maneira onde você se sentiu validado, tá? Então, mas sofrimentos, abusos, rejeições, abandono, humilhação, traição, injustiça. Segundo a Liza Barbour, que ele escreveu um livro, As 5 Feridas Emocionais, ela estudou essas feridas. E essas feridas todas são instaladas lá na nossa infância. A ferida da humilhação, da traição, da rejeição, do abandono e da eu me sentir injustiçada. São instaladas lá e a gente traz para a vida adulta todas essas feridas. E aí, o que acontece? E a forma como interpretamos tudo isso, né, vai criar a nossa realidade hoje. E aí, o que eu vou falar aqui hoje? Quais são os 4, vamos lá, os 4 motivos pelo qual eu devo olhar para isso? Quais são os 4 motivos pelo qual eu preciso saber disso tudo que eu embasei rapidamente essa live? Porque senão eu não vou conseguir falar desses 4 motivos. Até pode ser que eu não consiga ir até o fim. Aí eu vou falar do que der para falar e a semana que vem a gente dá continuidade. Porque eu quero me aprofundar muito nessa questão. Porque é de suma importância que você perceba como que você interpretou, o que você está criando aqui, que tem muito a ver com esses traumas, com essas questões dessa criança. Tá dando para entender, pessoal, até agora tudo certo? Sabiam que tinha uma criança ferida aí? Sabiam que tinha uma criança aí emocional que habita em você e que te dá força ou tira essa força de você? Que legal. Então, gente, vamos chamar mais pessoas para entrar na live, vamos mandar os aviãozinhos que eu vou começar agora com esses 4 motivos, tá? E aí, como eu vi a vida desse jeito, como eu percebi a vida desse jeito, isso me trouxe determinados comportamentos. E comportamentos que eu nem sei que estão lá, arraigados, aprisionados, lá no meu subconsciente. E aí, Sol, como é que isso se dá? Bom, quando eu vou falar aqui agora dos gatilhos, tá, gente? Só um pouquinho que eu vou pegar aqui os gatilhos. Primeira coisa, são os gatilhos. O que são gatilhos, Sol? O que são gatilhos? Gatilhos são coisas que a pessoa faz hoje aqui e você vai te remeter a questões que vieram lá da sua infância. Você nem imagina que isso está aí dentro de você, mas estão lá. São o tal dos gatilhos mentais que me remetem às minhas feridas lá de trás. Então, que gatilhos são esses? Então, por exemplo, eu me sinto muito pequeno hoje frente a algo. Quando eu me sinto muito pequeno frente a uma questão, por exemplo, o término de um relacionamento. Quando eu estou demais pequeno, claro, gente, que o luto do final de uma relação vai existir. É lógico que a dor do fim da relação vai existir. É óbvio. E você vai ter que passar por todas as fases do luto. Vai ter uma dor ali. Essa dor vai ficar por um tempo até você possa elaborar tudo isso. E quando você elabora isso, você consegue dizer um sim para este término. Esta dor se arrefece e você segue adiante. Mas, se a gente tem um gatilho lá da nossa infância, pode ser inclusive intrauterino, de qualquer fase dessas que eu já disse antes, se você tem esse gatilho, você fica dominado por essa sensação.
Essa sensação de abandono, essa sensação de rejeição, essa sensação que você nem sabe por que é tão grande. Você, como uma mulher adulta, viver uma coisa assim de querer morrer quando uma coisa dessas acontece. Alguém já viveu isso aqui? Eu estou falando com muitas pessoas. Vocês se percebem assim, ao fim de algumas relações? Já se perceberam assim? Então eu me vejo ali em frangalhos, como se algo fosse assim, acabar comigo. E de repente, Thalita, você se sente assim, né? Então, quantas mais de nós percebe estar assim? Isso. E aí a gente fica preso numa relação que às vezes a gente nem tá feliz. Mas a gente fica porque a gente tem um desespero, um medo, um paura, um desespero de pensar que pode acabar aquilo. Porque eu me sinto desnorteada, desorientada. Mas não é daquela relação. Não é dali. Muitas vezes não é dali. A grande maioria das vezes não é dali. E daí por isso que é um gatilho. Algo que acontece aqui, que acontece nessa relação, me traz uma coisa muito mais profunda, emerge essa dor, esse desespero, e aí eu fico num sofrimento e não saio dele. Eu não saio dele, porque aquele gatilho me pegou tão profundo, me pegou tão difícil, que eu fico lá aprisionado nessa dor. Eu atendi uma pessoa essa semana na mentoria. Eu faço mentorias, vocês sabem, quem tá aqui, acho que todo mundo sabe que eu faço mentorias, né? E essas mentorias são maravilhosas, né? Eu faço a constelação e depois eu faço as mentorias sistêmicas para aprofundar na questão da pessoa. E essa pessoa veio me procurar com uma dor muito grande do fim de um término de uma relação. Então nós fizemos a constelação, fizemos a liberação sistêmica dessa questão e depois ela falou: Sol, eu tô muito mal, eu preciso fazer a mentoria porque eu tenho que entender o que está acontecendo comigo. Por que eu me sinto assim, tão destruída? E nós, na última sessão, acho que foi ontem, se não me engano, por isso até que a gente está trabalhando tudo isso essa semana, com a questão das crianças, das nossas crianças feridas, né, que estão aqui, dentro de nós, convivendo conosco, essa parte emocional de mim que não foi vista, não foi valorizada, criou uma ferida emocional e que isso pode acontecer, questões aqui que vão entrar em contato com esse meu emocional daquela época lá. E aí a gente foi fazer o trabalho, né? O meu trabalho inclui muitas coisas, a mentoria inclui muitas coisas, dentre as quais a gente foi olhar para isso e eu vi que ela estava em desespero, em sofrimento muito grande. E eu perguntei para ela: quantos anos você tem quando você está assim? E eu disse para ela: não pense, só responda. E aí ela respondeu 3. E a gente foi ver se esses 3, era 3 anos e tal. Moral da história, a gente aprofundou nesse trabalho, a gente foi aprofundando e a gente viu que com 3 meses de idade, ela estava no ventre da mãe ainda, e e a mãe dela descobriu com 3 meses que estava grávida. E a mãe dela descobriu e não queria a gravidez. A mãe dela, naquele momento, estava passando por um momento muito difícil, um momento financeiro muito complicado do casal, e naquele momento não era um bom momento. Não era um bom momento para ela engravidar e ter um filho. E aí ela continuou tomando pílula para ver se ela conseguia abortar. E só como que ela sabe disso? A mãe dela foi fazer um retiro, alguma coisa parecida, e quando ela voltou, ela conversou com ela, contou toda essa história, tá? Pediu desculpa e tudo isso, mas não era uma coisa que ela tinha consciente, era uma coisa muito mais profunda.
E essa dor estava aprisionada lá nesse subconsciente, nessa ferida de abandono tão grande. E que quando o rapaz aqui terminou a relação, ela acessou essa dor tão grande. Então, naquele momento, ela viu que tinha um medo profundo, um medo tão grande que parecia que ela ia morrer. Ela sentiu que o rapaz saiu da vida dela, ela desejou morrer. Claro que não ia fazer nada disso, mas ela não entendia por que era tão forte a dor, por que era tão grande a dor. E nós trouxemos esta criança no ventre, eu fui conversar com essa criança, e a gente fez todo um trabalho de ressignificação. A gente fez todo um trabalho de colocar essa criança a compreender o que aconteceu naquele momento. Para ela, então, poder sair deste lugar de contar essa história triste. Desse lugar de interpretar isso como que a mãe dela quisesse matá-la, ou como que a mãe dela não quisesse ela. Na verdade, isso não era pessoal, ela nem existia ainda, não era sobre ela, era sobre a questão da família. Só que a gente, quando a gente está lá no bebê no ventre, ou quando a gente está em qualquer fase da nossa vida, a gente, quando criança, a gente pensa que é tudo sobre nós. A gente não percebe que a coisa é muito maior. A gente não vê o outro, a gente não vê a dimensão das coisas e a gente interpreta. Isso é normal, é comum que seja assim, mas não é comum sofrer. E ela ficou presa nessa dor. E cada vez que acontecer dela de terminar uma relação ou de acontecer qualquer coisa assim, vai remetê-la a essa dor. Ia remetê-la até que a gente ressignificou. Ela não conseguia respirar. Ela estava com o peito travado, a respiração extremamente difícil. E aí a gente foi fazendo todo um trabalho de ressignificação e de limpeza daquele sentimento, daquela emoção e daquilo tudo que estava no corpo, na memória celular. Então, com movimentos sistêmicos, com questões que a gente pode estar trabalhando, a gente olhou para isso de uma outra maneira. E a liberação dessa dor, a sensação de alívio, o bem-estar que ela sentiu foi imediato. Foi imediato. Mas havia algo mais profundo, havia algo sistêmico ali. Porque existia um movimento de amor interrompido em direção à mãe, nesse momento. Mas não veio da mãe, veio muito antes disso. Então, quando a gente olha mais profundamente para uma questão, a gente vê que essa questão é sistêmica, é ancestral. E você percebe que tem alguma coisa aí que você vive, que está tirando a sua paz, ou que você não consegue entender por que você reage ou age daquela maneira? Ou porque você é reativo demais, ou porque aquilo está acontecendo? Vocês já perceberam isso? Tem essa percepção em vocês? Como que é isso para vocês, gente? Conta aqui para mim. São questões lá de trás que a gente nem sabe que esses ancestrais viveram e que a gente vive hoje e que são questões lá do ventre. Ou seja, eu não sabia, como é que eu ia saber que com 3 meses esse fato aconteceu na vida dela? Eu não sabia, quem trouxe foi o campo. Quem trouxe foi o campo pra gente. Então, a gente pôde olhar para isso. Pois é, olha ali, olha uma sensação aí de abandono, né? 4 meses sem ser visto. Veja como que a gente pode se sentir 4 meses sem ser visto. Ou seja, a mãe só vai saber que esse filho existe depois de 4 meses. E daí a reação que ela teve, como foi, né? Então, tudo isso impacta em nós. Impacta
nessa questão que eu trouxe agora dos gatilhos. Coisas que estão acontecendo aqui que vão me remeter a gatilho, vão fazer um gatilho de coisas lá de trás, né? Na verdade, as coisas lá de trás, que um acontecimento aqui coloca isso pra cima. Você já se sentiu assim com gatilhos? Gatilhos de quê? São gatilhos de tudo. Eu dei um exemplo aqui. Pode ser medo. Medo é um gatilho fortíssimo, né? Por exemplo, muito medo financeiro, por exemplo. Né? Medo financeiro. É um gatilho. Pode ser que aconteceu algo lá na sua infância, algumas questões que aconteceram na vida familiar, que hoje você nem sabe porque está vivendo esse desespero, esse medo. Às vezes você tem até dinheiro e não consegue se ver próspero, né? Mas quando você faz a ressignificação disso, quando você acessa essa dor, quando você acessa essa criança e a gente resgata, eu chamo isso de um resgate, a gente resgata essa criança, a gente dá tudo que ela não teve, a gente vê, a gente valida, a gente acolhe, e aí isso tudo fica muito mais fácil. Não, eu percebo isso também quando eu faço regressões, né? Na constelação, não. Por exemplo, eu percebi isso tudo no trabalho sistêmico. São movimentos sistêmicos, não é uma constelação, é um movimento sistêmico. Movimento sistêmico dá pra gente ver isso. Na regressão dá pra gente ver isso também. A gente acessa e precisa liberar, né? Porque tem que ressignificar para que a nossa forma de interpretar o que aconteceu possa mudar, para então a gente criar uma nova realidade. Opa, caiu e voltou. Voltamos? Não voltamos? Gente, então vamos lá. A forma como você interpreta o que aconteceu cria sua realidade. Então a gente vai criar uma nova realidade a partir do momento que a gente possa estar ressignificando essa história. Vamos lá. E qual é a segunda? Vamos lá, o segundo motivo pelo qual voltamos, né? Oba! Que bom, que bom. E qual é o segundo motivo pelo qual é importante a gente olhar para a criança ferida? Segundo motivo são as reivindicações. Só que reivindicações são essas? Que reivindicações são essas? Bom, vamos lá. De repente eu acho que aqui tá tudo bem. Que eu concordei com meu pai como foi, com a minha mãe como foi, que hoje a minha relação aqui com o meu pai tá tudo ótimo, com a minha mãe tá tudo ótimo, e eu não saiba que lá na minha infância eu tive questões com eles. Quais questões? Podem ser questões imperceptíveis, umas demandas que nem eram minha, que eram da minha mãe para com meu pai, e eu fui tomar dores ou do meu pai ou da minha mãe, e tomando essas dores eu tomei um lado, eu fiquei do lado de um e preferi o outro, e tive algumas reivindicações. E aí eu cresço, me trabalho, vejo muitas coisas, elaboro muitas coisas, conscientemente percebo diferente tudo isso, vejo de uma outra maneira, mas numa camada muito mais profunda, estas reivindicações estão lá. Para você imaginar, Bert Hellinger, que é o pai das constelações, ele que viu tudo isso, ele que olhou para tudo isso, ele que trouxe isso para a gente, ele tinha 92 anos e sentiu uma dor interna muito forte. Assim, uma criança que estava ali ferida. Uma criança que estava ali mostrando que se sentiu abandonado e que ele ainda reivindicava coisas do pai dele. Por ter sido deixado
Quando a família dele morou muito tempo com a avó, e daí quando eles foram embora da onde eles estavam e voltaram para o lugar de origem deles, eles levaram um filho mais velho e deixaram ele porque o Bert tinha nascido na casa dos avós e a mãe ficou com pena de deixar a mãe dela sozinha e ir embora todo mundo, e ela ficou com pena, então ela deixou o Bert na casa dos avós. E o Bert se sentiu abandonado, se sentiu deixado, se sentiu abandonado por essa atitude. Porque ele não entendeu que foi uma atitude de amor da mãe, de amor acima de tudo. Ele entendeu que foi um abandono. Como que o irmão dele podia ir e ele não? Como que o pai dele e a mãe dele levaram o irmão e ele não? Ao longo da vida dele, ter ficado foi essencial para ele ser o homem que ele é e que ele foi. Não é porque ele já está morando lá com o Papai do Céu. Mas que ele foi nessa vida, né? Esse homem fantástico que trouxe tudo isso para nós. Se ele não tivesse vivido isso que ele viveu, será que a gente estaria hoje aqui falando de sistema, de constelação familiar, de todas essas coisas, sobre pai, mãe, né? E ele disse assim para Sophie, a esposa dele, estavam tomando café, ele tinha 92 anos. E ele disse: Sophie, aquela sensação de ainda me sentir rejeitado está aqui. Então ainda existia uma demanda, ainda existia uma reivindicação. Enquanto existia essa reivindicação dentro de nós, por mais profunda que seja, as áreas da nossa vida que tem que fluir não vão fluir. Por que, Solzinha? Por que essas áreas não vão fluir? Porque eu estou aprisionado neste lugar de reivindicações. E neste lugar que eu reivindico, que eu ainda quero algo da minha mãe, que eu ainda quero algo do meu pai, como se eu fosse uma criança, não cabe mais. Porque o meu pai e a minha mãe já me deram tudo, me deram a vida, me deram tudo, né? E aí? E aí que a gente precisa estar olhando para isso. A gente não pode descartar as nossas emoções quando elas aparecem. Oi, Stephanie, seja bem-vinda, meu amor. A gente não pode estar descartando, porque as emoções, elas vão trazer o que de fato está acontecendo comigo. Como eu estou percebendo a realidade. Como eu estou percebendo. E como eu percebo, eu crio. Lembra? Como eu percebo, eu crio. Então, a gente não pode descartar as nossas emoções. A gente tem que estar super atento a elas. E a gente só vai se curar à medida que a gente respeitar essas emoções que surgem. Porque elas estão ali para serem vistas. Esta semana eu fiz uma constelação e numa camada muito profunda, porque eu já sou consteladora há mais de 9 anos, já atendi um monte de gente, mas muita gente mesmo. Sei lá quantas mil pessoas eu já atendi. E ao longo da minha carreira, ao longo de todo esse trabalho que eu desenvolvi, eu percebo que uma das coisas que mais nos aprisionam são essas reivindicações que a gente nem sabe que tem em relação aos nossos pais. E eu fui fazer a constelação para uma coisa que não tinha nada a ver, que não vem ao caso, e eu fui fazer essa constelação. E de repente tinha lá uma reivindicação de 3 anos de idade. Eu ainda reivindicava algo do meu pai. Você veja que Bert aos 92, eu quase 60, ainda reivindicava coisas. Enquanto eu reivindico, eu não tomei. Enquanto eu reivindico, eu ainda não olhei para esse pai com a força que ele tem. Eu ainda não olhei para essa mãe com a força que ela tem. É como se eu quisesse que os meus pais fossem o que eu quero que eles sejam.
Enquanto eu reivindico, não é o meu adulto que está reivindicando, mas na verdade é. E aí a minha vida paralisa frente a isso. Qual parte da sua vida está paralisada? Vamos lá. Você já percebeu alguma coisa que está aí paralisando a sua vida, que você pensa que é de uma forma e na verdade está paralisando só porque está paralisando? Pois é, enquanto eu reivindico do meu pai, eu tenho que fazer por ele. E aí eu entro despolarizada no masculino. E eu ainda não vi a força desse homem. Só durante uma constelação que eu fiz e que eu vi a força dele, e que eu vi que era o destino dele, e que eu vi que estava a serviço de algo maior, aquela questão que se apresentou e que eu ainda reivindicava que era diferente, por amor e por lealdade sistêmica à minha mãe, é que eu pude olhar para isso de uma outra maneira. Eu pude olhar a força do meu pai. A força que o meu pai, que eu não via ainda, que eu achava que era a minha mãe que era forte. E na verdade eu percebi o meu pai. Porque no silêncio dele, na quietude dele, ele faz o que precisa ser feito porque ele é o masculino. E aí a gente vê que a força está em muitos lugares. Não está em brigar, em gritar, em nada disso. A força muitas vezes está no silêncio. A força do homem muitas vezes está na tranquilidade, na estabilidade, que às vezes parece fraqueza, mas que na verdade é a força. A força de ser estável, de ser silencioso, de fazer valer. Tá dando para entender o que eu tô falando? O masculino ali. E às vezes a gente acha, mas ele não fala nada, mas ele não faz nada, mas ele é nada. Ele faz o que precisa ser feito. E eu percebi que o meu pai fez o que precisava ser feito. E que tem uma força muito grande no silêncio. Quantas vezes a gente não entendeu e não percebeu a força do masculino no silêncio? Que às vezes chega em casa, de noite, cansado, não quer conversar muito nada, só quer ligar a televisão, ficar ali sem fazer nada. Vamos para a caixinha do nada, já ouviram falar da caixinha do nada? Então, vamos lá para esse lugar, da caixinha do nada, onde eles precisam recolocar as forças deles, para no outro dia seguir como homem de volta, né? Porque por mais que a gente queira despolarizar e fazer pelo masculino, tem coisas que a gente não consegue fazer. E não adianta a gente achar que a gente vai fazer. E enquanto a gente não toma o nosso pai, enquanto a gente não reconhece a força dele, a gente vê o nosso pai como fraco, ou num pedestal, lá em cima, ou distante, enquanto a gente não percebe essa força do masculino nele, a gente não toma força e não vai para a vida, a gente fica na criança, a gente não pode crescer. Aí quando a gente vai para a vida, a gente se assusta e volta correndo, porque o pai é o mundo. E aí quando a gente não tomou, quando a gente reivindica, a gente vai para o mundo buscar o nosso pai. E aí a gente só leva a tabefe do mundo. Por quê? Porque o pai não está lá. Porque a gente não aprendeu o masculino. E aí a gente vai inocente para o mundo. Por quê? Porque a gente aprende a ser esperto no masculino. Não é no feminino. Então eu vou inocente para o mundo e levo 10.000 pauladas na cara para me mostrar que eu ainda estou inocente, que eu ainda estou buscando pai, que eu ainda estou... Gente, o que eu tomei de paulada já nessa vida, com o negócio de mídia, com isso, com aquilo. Ah, não, agora vai dar certo. Ah, não precisa de contrato para quê? E assim vai, né? Só que assim, é o masculino que tem essa força de fazer.
É o masculino que tem essa força. E quando eu tomo meu pai, eu vou esperta para o mundo. Eu vou, ó, porque eu penso que eu sou masculino, mas eu não sou. Né? Eu castrei meu pai, castrei o meu marido, castrei todo mundo, trouxe o pau deles tudo para mim, né? E faço por todo mundo, fico super sobrecarregada. Fico super sobrecarregada e reclamo. Reclamo do quê? Reclamo que eu tô super carregada, mas eu tô despolarizada, tentando fazer pelo masculino, tentando fazer pelo meu pai, porque eu não vejo a força dele nele. Às vezes o meu pai é leve, às vezes o meu pai, sei lá, é o quê? Eu preciso encontrar a força dele no que ele é, para tomar ele da forma que ele é e não sair buscando pai pelo mundo. Porque eu só vou levar porrada e vou estar despolarizada e vou estar querendo ser a certa. Dá para entender, gente? Então comigo, tá todo mundo pondo a mão nas cabeças aí, tá tudo certo? Então, quando a mulherada aí tá despolarizada, é isso que está acontecendo. Então a gente tem que voltar para o nosso lugar de filha, ver força nesse homem, ver força nesse pai, devolver o lugar dele, devolver a masculinidade dele e entrar no feminino, que recebe, que pode então receber. Mas e daí, Sol? Eu não sei receber. Pois é. Eu preciso reconhecer a força do meu pai. Eu tenho que achar ela em algum lugar. E aí a vida pode fluir com mais facilidade. Tá aí a prosperidade que a gente tanto fala do pai no mundo, né? Que o pai é o mundo. Quando a gente toma esse pai, a gente vai para o mundo preenchido de masculino. Pensa, isso vale para homem e para mulher, tá, gente? Eu tô falando mais de menino que tá cheio de menina aqui, mas vou falar para os meninos também. Vale para vocês também. Se vocês não acharam a força do teu pai, não, você não tem a força. A força não vai estar em você. Se você não reconhece aonde está a força do seu pai. Se você achava que a sua mãe, que era a bambambam da cocada preta, você não conseguiu perceber aonde está a força deste homem. E aí, como você é hoje? Ele não precisa ser o pai, tá? Uma figura também de pai. Uma figura masculina que pode representar. Mas aí pergunte para você hoje, você é mais parecido com o teu pai ou menos parecido com o teu pai? Você faz mais igual ao teu pai ou faz menos igual ao teu pai? Porque quando eu não tomo pai e sou masculino, eu não tenho força de masculino. Eu despolarizo também. Assim como a mulher despolariza, o homem também despolariza. Por quê? Mais importante ainda para o homem tomar a força do masculino. Então eu preciso encontrar isso no meu pai, essa força, né? A outra terceira questão que é importante a gente olhar para a nossa criança ferida são as projeções que a gente faz, né? Então, quais são essas projeções? Como eu faço essas projeções? Eu projeto no mundo externo tudo que está dentro de mim. Então, eu projeto lá, voltando sempre para a mesma questão. A forma como eu interpreto o que aconteceu cria a minha realidade. Então, como eu interpretei lá, né, no mundo interno, eu vou projetar no mundo externo, projetar nas pessoas à minha volta. Geralmente, quando você fala de alguém, você fala mais de você do que desse alguém. Essa projeção que a gente faz, muitas vezes é assim. Eu tô lá, exemplo. A minha mãe, por exemplo, é sofredora. Eu vejo a minha mãe como sofredora, submissa. E fico fiel, leal a ela. Aí eu não tenho força na vida para ganhar dinheiro, para ficar rica,
para ter bons projetos na minha vida. Por quê só? Porque eu sinto uma culpa louca, uma culpa doida, maior que eu, porque eu vou ser feliz e minha mãe não foi. Aí meus projetos ficam impedidos, eu ferro com os meus relacionamentos. Isso vale para os dois. Então, são exemplos, né? Então, toda vez que eu vou fazer dinheiro, toda vez que eu vou realizar alguma coisa boa na vida, eu sinto uma culpa enlouquecida. E por lealdade sistêmica, eu dou 10 passos para trás. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? E aí? E aí, se eu tive uma mãe submissa, e aí eu vou crescer na vida, eu me saboto. Eu me saboto. E me impeço de fazer dinheiro. E me impeço de ter boas relações. E me impeço de ser feliz. Por quê? Porque eu gravei lá no subconsciente que minha mãe é sofredora, que a minha mãe sofria, que era muito difícil para ela. E quem sou eu na fila do pão para ser feliz? Então, por lealdade a ela, cada vez que uma coisa vai dar certo para mim, eu me culpo e me impeço de ir. Vocês já sentiram isso alguma vez, gente? Conta aí pra mim. E se a minha mãe foi masculina? Se a minha mãe foi o homem da casa? Se a minha mãe trabalhava, ela lutadora, trabalhava até ficar exausta? Como que é daí? Eu faço isso também. Se eu vi a minha mãe como masculina, que fazia, acontecia, eu também faço e aconteço. Eu também saio por aí castrando os homens. Por quê? Porque eu aprendi com a minha mãe. Eu aprendi com a minha mãe a ser lutadora. E você se identifica com as questões que você trouxe. E você se identifica. Se você tem uma mãe, que não é uma forma de falar que a nossa mãe era submissa, né? Submissa é um jeito meio, vamos dizer, pejorativo de dizer. Não é submissa, era de casa, fazia as coisas no feminino, mas se sentia sofredora, você se alinha a ela, você se coaduna, você fica junto por pertencimento, que é uma lei sistêmica. Por pertencimento você fica lá e você sofre com ela. E assim, é maior que você. Quando você tenta ir para a vida, crescer, fazer diferente, ser feliz, você não consegue. Aí você sabota a relação. Porque os gatilhos que vão vir do seu companheiro vão ser muito parecidos com as questões do seu pai. E daí, gente? Estão comigo, estão junto, faz sentido, não faz? Tá dando para entender? E aí essa pessoa, ela não consegue ficar em paz por lealdade sistêmica. E aí ela sabota a vida dela milhares de vezes para não conseguir o que a mãe dela não conseguiu. Ou ela vai ser louca de trabalhadeira e não vai receber nada.
Vai trabalhar, 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 entrar no modo castrar os homens e fazer por eles e reclamar deles. Faz sentido tudo isso? Então é por isso que é importante a gente saber quais são essas feridas e como a gente modelou. Minha mãe era muito forte, batalhadora, ter 11 filhos e casa quando meu pai morreu. Olha que maravilha! Esse é um jeito bom de olhar para a mãe. Ao invés de olhar como sofredora, eu vejo como a minha mãe, como uma mulher forte, né? E aí, a minha mãe é uma mulher forte. Meu pai morreu. Eu entrei em que modo? Masculino? Trabalhar, 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 fazer, 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 fazer e não receber nada? Ou eu aprendi o feminino? Então a gente tem que olhar para isso também, porque a mãe também, quando é muito forte, quando a gente vê a mãe como muito forte, a gente despolariza e vai para o masculino, fazer igual a nossa mãe. Então, como que eu faço então, Sol? Eu tomo a mãe como ela é, sem julgamento. E o feminino vem dela. E eu só vou estar em paz na minha vida, principalmente se eu for uma mulher, homem também, tá? Se eu estiver em paz com a minha mãe, em mim. Porque minha mãe vai viver em mim para sempre, meu pai vai viver em mim para sempre. Só que se eu negar, ou reivindicar, ou ficar nesse lugar de pedir coisas que ele não tem para me dar, que ela não tem para me dar, eu despolarizo e vai o boi com a corda, como diz o outro. Como você percebeu a sua mãe? E aí, como você percebeu? Isso impacta? Está impactando a sua vida? Você está percebendo como isso impacta a sua vida ou não? Isso não está impactando em nada. O que eu falei nem chegou aí até você. Se o que eu falei não chegou, tá tudo bem. Mas se o que eu falei chegou, o que tomaria você olhar para isso e liberar essa questão? Num campo de constelação, num trabalho sistêmico, a gente faz isso e a gente pode ver o que acontece. E é muito forte. Na verdade, assim, a questão de sabotar a vida. Porque viu a mãe como uma vítima sofredora e você se colocar nesse lugar muitas vezes porque você também é uma vítima sofredora e quem é você para ser feliz se a sua mãe não foi? Então você sabota todos os seus projetos. Por um outro lado, se ainda existe algo em você que reivindica algo do seu pai, você não o tomou. E como você não o tomou, você ainda não... Você sai para o mundo tentando fazer o que é de um homem fazer. E aí você também não sabe receber. E aí você boicota os seus relacionamentos por mãe sofredora. E boicota os seus relacionamentos por não tomar o pai, porque quer que o seu companheiro seja igual ao seu pai. Seu companheiro é seu companheiro, seu pai é seu pai. Eu vejo força no meu pai ali, mas no meu companheiro eu não vejo. Tá, onde está a força do seu companheiro? Quem sabe você não tomou a frente da família como despolarizada, porque estava fazendo pelo pai na vida da mãe, a vida inteira, e de repente continuou nesse mesmo padrão na relação e não tem espaço para o companheiro. E aí você já tomou esse lugar. Sim, esse lugar está ocupado. Como é que ele vai tomar? Se você já o castrou e pegou o falo dele para você. Faz sentido? Então, se você tem uma mãe sofredora, uma mãe que não se permitiu ser feliz, você pode estar em lealdade sistêmica a ela. Quem sou eu para ser feliz?
E aí, como você tem uma reivindicação com esse pai que largou essa mãe e deixou essa mãe sozinha, e você ainda acha o seu pai sei lá o quê? Você faz por ele, faz pelo masculino. Mas na hora que a gente para de reivindicar, para de procurar o pai no mundo e olha o nosso pai e vê o nosso pai sem endeusar, sem achar que o nosso companheiro tem que ser perfeito, porque senão a gente vai buscar homens perfeitos no mundo, né? Porque a gente é perfeccionista, porque a gente tem que ser a filhinha do papai que é perfeita. E a gente quer a aprovação do papai, então a gente faz tudo certo. Então a gente não pode ir para a vida. Não pode ir para o mundo. Porque se eu for para a vida, eu decepciono meu pai. E para eu poder ir para a vida, eu tenho que decepcionar o meu pai. Eu tenho que decepcionar a minha mãe. Faz sentido, gente? E nós ainda falta para nós aqui os valores e crenças de afastamento. Que são esses valores e crenças de afastamento? Ou seja, o que faço por medo, pavor, para me afastar do que eu não quero. Faço quase que qualquer coisa para não viver novamente aquela dor. Então eu não faço porque eu quero me aproximar do que eu quero. Eu faço porque eu quero me afastar do que eu não quero. Então, para não viver aquela dor, eu faço quase que qualquer coisa. Eu fui rejeitado, então eu rejeito antes. Ah, eu rejeitada de novo? Não, eu rejeito antes. Eu fui traída, eu traio antes. Então, por quê? Por crenças de afastamento. Eu não estou fazendo porque eu sou assim, eu não estou fazendo porque é assim que eu sou. Eu estou fazendo porque eu não quero mais viver aquela dor. Então, com medo de ficar sozinha, eu já arrumo alguém, já traio, já faço logo antes, que é para não ser traído. Dá para entender? Tá bem claro isso? Vocês estão entendendo? Gente, isso aqui vai longe, tá? Essa questão das crenças de afastamento. Eu falei para vocês que eu estou montando um grupo, né, para quem tem interesse em fazer essa imersão das crenças de afastamento. Então, se vocês tiverem interesse, chama para mim no link da bio para entrar nos interessados. Não é nada ainda, são só interessados. Quem tem interesse de entrar nesse trabalho que eu vou fazer de crenças e valores de afastamento e crenças e valores de aproximação. E o que é um valor de aproximação? Um valor de aproximação, valor é o que eu acho muito importante para mim, mais importante que tudo. E uma crença é aquilo que eu acredito mais que tudo. Então, um valor de aproximação é um valor de algo que eu quero. Então, eu quero ficar bem. Então, eu como direito. Isso é um valor de aproximação. Eu me alimento direito. É uma crença de aproximação. Eu cuido, eu faço exercício físico, eu faço um monte de coisa para me aproximar da minha saúde, de eu ficar bem. Ao invés de eu ter tanto medo de ficar doente, eu tenho medo por questões também lá da minha criança, porque sei lá quem foi doente a vida toda, não sei. Mas por valor de aproximação é muito mais prazeroso e aquilo fica na sua vida. Quando eu faço por valor de aproximação, por crença de aproximação, eu conquisto e vou além. Quando eu faço por valor e crença de afastamento, quando eu chego lá eu volto tudo de novo. Porque eu não faço porque eu quero me aproximar do que eu quero. Eu faço porque eu quero me afastar do que eu não quero. Eu tinha uma história para contar aqui, mas já chegou aqui no final. Um trabalho também que eu fiz de uma criança ferida, aonde a pessoa falava vergonha, eu tenho vergonha, eu tenho vergonha, eu tenho vergonha, e eu coloquei a vergonha no campo. E a vergonha disse, eu fui embora.
E nessa hora que a vergonha falou, eu fui embora, eu entendi. Eu perguntei, quem foi embora quando você era criança? Quem foi embora quando você era criança? E ela disse, o meu pai. Meu pai que foi embora quando eu era criança. Meu pai foi embora quando eu era criança. E aí? E aí ela passou a vida tendo vergonha, fazendo pela mãe, fazendo pelo pai, requerendo coisas do pai, exigindo coisas. Porque, gente, de novo, vou lá para aquele lugar. Lembra que eu falo? A forma como você interpreta o que aconteceu cria a sua realidade. Então ela interpretou que o pai dela abandonou a mãe dela. E ela se sentiu abandonada junto. E ela tomou aquilo como uma coisa vergonhosa. E ela tem vergonha dela, vergonha de coisas. E ela tem muitas questões. Por lealdade sistêmica à mãe, né? Ela não pode ser rica, ela não pode conquistar as coisas. Ela não pode ser feliz com o homem que ela ama. Por quê? Porque tem uma história, uma dor, um abandono lá nessa criança. Uma história de rejeição. Então, antes de rejeitar, eu rejeito. Antes de abandonar, eu abandono. Isso vai longe, gente. Então, quantas crenças de afastamento você tem? Quantas crenças e quantos valores de afastamento você tem que estão impedindo você de ter as coisas? Por exemplo, um valor de afastamento. Eu ganho dinheiro porque eu tenho medo da escassez e não porque eu quero me aproximar das coisas boas que a vida tem para nos dar. Dá para entender? E mesmo que eu ganhe dinheiro, eu quero me afastar da escassez e não me aproximar da abundância. É sobre isso que vai ser a imersão que eu vou fazer. E quem tiver interesse em trabalhar crenças e valores de afastamento, fala comigo no direct para entrar nesse grupo de interessados. E a gente vai trabalhar crenças e valores de afastamento para que a gente possa então estar na vida em valores de aproximação. Então, hoje e aqui, olhe para a sua criança, coloque a sua criança aí na sua frente. Mentalmente. Uma energia, a energia emocional dessa criança. Como ela está? Ela está triste, ela está feliz, como é que ela está? Como ela se sente? Perceba. Respire e perceba. E acolha essa criança. Vá até ela, se aproxime lentamente dela para ela não se assustar. E dê um abraço muito forte na sua criança. Você pode abraçar você mesmo, teu próprio corpo. Dê um abraço em você. Se abrace. Se acolha. Você é adulto, você pode agora. Dissociado dela, no adulto que você pode abraçar essa criança. E você pode dizer, eu vejo você. Eu vejo você. Eu olho com muito amor para você. E eu acolho você no meu coração. O papai e a mamãe já nos deram tudo. Eles nos deram a vida. E deram o que podiam. E não deram o que não podiam. Agora, de hoje em diante, quem cuida de você sou eu, o seu adulto. E agora você pode descansar.
Agora você pode relaxar. Agora você pode brincar. Você não precisa fazer por mais ninguém. Agora relaxe. Descanse. Deixa que eu, o seu adulto, tomo conta de tudo. E quando essa criança estiver em paz, porque você já falou e acolheu, e ela já se sentiu vista, ela entra dentro de você, se une a você, agora mais em paz, mais curada, sendo vista, sendo percebida, sendo acolhida. Diga: eu te amo. Eu te amo profundamente. E você não vai precisar buscar amor em mais ninguém, porque eu vou estar aqui para você, para sempre. Eu vou pegar a sua mão e nunca mais eu vou soltar. E toda vez que você precisar de mim, eu estou aqui. Eu vejo você. Eu vejo você. Eu olho com muito amor para você. Você é uma criança maravilhosa. E eu acolho você no meu coração. E essa criança agora, em paz, cresce dentro de você. Essa parte de você que estava se sentindo sozinha, não vista. Ela cresce, 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 até ficar no seu tamanho de hoje em dia, na sua idade de hoje em dia, trazendo um recurso que antes você não tinha, que agora você tem. E aquela criança que já estava bem, você deixa no seu coração encolhidinha, junto com o papai e a mamãe. E ali eles ficam para sempre. O papai, a mamãe e a sua criança. Como vocês estão? Está tudo bem com vocês aí? Então, gente, se vocês sentiram essa live, a profundidade dela e o quanto de coisa que você pode se trabalhar, chama no direct para a gente olhar para suas questões, para a gente poder resgatar essa criança de algum trauma, de algum lugar de dor muito profunda que ela esteja e que ela precisa ser vista, ser resgatada para trazer força para você aqui. E se você tiver interesse de olhar para a mentoria, também estou aqui, a gente pode fazer isso. A mentoria são 6 sessões e também vai ter a imersão, né, de crenças e valores de aproximação e de afastamento. Se alguém tiver interesse também, fala comigo para entrar no grupo de interessados que eu estou abrindo no WhatsApp, para que a gente possa, então, fazer uma turma linda para trabalhar esses valores. Kel, muito obrigada, meu amor. Olha aí, tem vários mentorados meus aqui hoje, tem vários clientes meus. Eu agradeço a todos vocês pela presença aqui, agradeço todos. E quem tiver interesse de conhecer meu trabalho, me ligue, acesse ali no link da bio, fala comigo, direct,
eu estou aqui disponível. Se tiver perguntas, também pode fazer no direct que eu respondo para vocês de qualquer forma aqui, para ajudar todo mundo, tá bom? Então, gente, se você achou que esse conteúdo foi bom para você, envie esse conteúdo para o pessoal, porque vai ficar pouquinho aqui, porque eu vou usar esta live de bônus para o pessoal que vai fazer a imersão, tá bom? Então, eu vou deixar aqui pouco, então quem tiver interesse de ver essa live, passa para alguém que você acha que vai ajudar. Então, fica com Deus, um beijo no coração de cada um de vocês, boa noite e até a próxima. Obrigada, obrigada, obrigada.